Bom, a proibição inicial do presidente Gustavo Petro para que as aeronaves militares americanas pousassem em solo colombiano para fazer a entrega dos cidadãos foi superada após trocas de ameaça com Trump por sobretaxas e também o fim da emissão de vistos. Para entender até onde vai essa política do presidente americano e quem se opor a ela, ampliando os diferentes ângulos desse assunto, nós vamos conversar agora com a professora de Relações Internacionais, a Carolina Silva Pedroso. Bom, basicamente funcionou assim, o presidente da Colômbia falou, não vai pousar a aeronave aqui, trazendo, os colombianos dessa maneira, algemados e tudo mais. O Trump falou, sim, tudo bem, mas eu vou suspender os vistos e vou sobretaxar vocês. Basicamente foi dessa forma, e será que tende a continuar assim o diálogo de Donald Trump? Muito boa noite. Boa noite, David. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, é um movimento que já tinha sido prenunciado durante a campanha eleitoral e que ele também já tinha feito na sua primeira presidência, né? Então não é nenhuma novidade que essa política migratória ficaria muito mais rígida a partir do retorno do Trump à Casa Branca. Agora, é importante notar que o Biden tampouco teve uma postura muito afável com os migrantes, né? Inclusive, a chegada de imigrantes atados, algemados, já vem do governo do Biden, né? Isso não é uma novidade instaurada por Trump. O que ele realmente traz é a intensidade da retórica e muito essa política das ameaças, né? Que tem sido aí a tônica desde o seu primeiro mandato e que deve continuar agora. Em relação também ao contexto internacional, será que crises diplomáticas podem ser criadas justamente por causa dessa situação? Porque, como você bem enfatizou, e realmente acontecia na gestão de Biden, mas o Trump ele tem sido mais agressivo nas palavras em relação a isso, né? Ele tem sido mais agressivo, ele age, até muitos analistas dizem, como um bullying, né? Alguém que está cometendo bullying contra os outros soberanos, né? Contra os outros mandatários mundo afora, por considerar que o seu país é mais poderoso e realmente, em termos materiais, em termos políticos, os Estados Unidos ainda são uma grande potência que não se deve subestimar de forma alguma, mas isso não significa que os Estados Unidos estão acima das leis internacionais, né? Muitas vezes eles são a grande liderança, né, do mundo ocidental, por exemplo, para clamar pelos direitos humanos em determinados regimes que eles têm contrariedades ideológicas, mas eles também precisam velar por esses direitos humanos, né? Então isso acaba ficando muito mais evidente, muito mais exacerbado quando um presidente como Trump, que tem essa retórica mais agressiva, acaba agindo, né, e falando dessa maneira, porque a política ela é feita de duas coisas, né? Ela é feita, claro, de ações, mas a política também é feita de discursos. Os discursos têm um peso simbólico, assim como a resposta de Gustavo Petro teve uma repercussão importante na América Latina, de certa forma incentivou e inspirou outras lideranças a, de alguma maneira, se colocar de forma mais incisiva contra a investida do Trump. O Trump também utiliza muito bem esse recurso, né, da retórica, do marketing pessoal, de se colocar como uma liderança que realmente cumpre aquilo que promete. Bom, professora, agora eu vou incluir na nossa conversa os nossos analistas, Nora Kramer, Nelson Kobayashi, para que possam fazer perguntas, começando pelo Kobayashi. Professora, muito boa noite, é um prazer falar contigo. A minha pergunta é em relação a algumas dessas afirmações do Donald Trump em relação ao conflito Israel e Hamas. Uma dessas insinuações foi justamente em relação a uma retirada de todos os palestinos da faixa de Gaza. E aí, quando a gente vê algumas bravatas, né, alguns exageros do Donald Trump em relação à economia, algumas relações internacionais, a gente até compreende. Mas como soa esse tipo de manifestação no Oriente Médio, onde as pessoas não são tão assim democráticas, civilizadas e até podem receber isso de outra maneira? Como você avalia essas declarações de Trump em relação ao Oriente Médio? Boa noite, Kobayashi. Eu acho que é uma pergunta importante, exatamente para pensar nas repercussões desse discurso, né? Até que ponto esses discursos realmente podem se converter em ações efetivas. Mas, em se tratando do apoio histórico dos Estados Unidos a Israel, que é bastante inflexível, né? A gente sabe da importância da comunidade judaica nos Estados Unidos, o quanto eles são relevantes para financiar congressistas, e isso tem, obviamente, né, uma consequência na política externa dos Estados Unidos, que é muito voltada, né, muito incentivada pelas políticas presidenciais, mas que também tem uma grande influência do Congresso, né, e no caso, especificamente agora do conflito, né,
na faixa de Gaza, envolvendo Hamas, envolvendo o Estado de Israel, isso se torna ainda mais evidente, né, como há uma certa confluência de interesses, tanto do legislativo quanto do executivo nos Estados Unidos. Eu diria, né, que essa é uma afirmação que acende um alerta muito grande, tendo em vista exatamente uma situação de extrema violência que a gente já vem assistindo nos últimos 2 anos, né, que enfim, tem marcado o conflito em Gaza. Então, sem dúvida, isso acende um alerta importante e, de certa forma, tira um pouco daquela imagem que o Trump tentou construir ao longo dessa segunda campanha de que ele seria um conciliador, de que ele traria mais estabilidade para o mundo, mais paz, né, que ele tiraria um pouco o ímpeto dos conflitos. É claro que quando se fala da Ucrânia, por exemplo, isso faz sentido, porque ele está tentando, ainda que não tenha sido bem sucedido até agora, diminuir o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, e isso, de certa forma, enfraqueceria a posição ucraniana e poderia levar ao fim do conflito, beneficiando a Rússia, mas isso não se comprova exatamente no caso da faixa de Gaza, né, que é uma das situações humanitárias hoje mais degradantes, né, que nós temos assistido. E tem um outro movimento conjunto, né, que também vai alimentar, né, esse grande receio que as falas do Trump demonstram, que é o fato de que ele, e aí sim é uma ação efetiva dos Estados Unidos sob a sua presidência agora, e também já foi assim no primeiro mandato, tem diminuído muito o orçamento dos organismos multilaterais humanitários, que têm uma atuação essencial nessa ponta, nesses campos, né, nesses locais em que os conflitos acontecem. Ele anunciou que vai retirar, né, já vai congelar verbas para assistência de refugiados, isso vai afetar a América Latina, vai afetar o Oriente Médio, e isso claramente vai aumentar o potencial de conflito nessas regiões que já estão sofrendo com a extrema violência. Dora? Boa noite, professora. Quero voltar na questão da deportação. O que lhe parece a atitude, a diferença das atitudes da Colômbia, embora a Colômbia tenha recuado, tá certo? Mas resolveu, por exemplo, vai mandar avião com funcionários colombianos, tal, para trazer os deportados. Mas, e o governo brasileiro resolveu tomar outro tipo de atitude, uma via mais diplomática e dizendo, deixando muito claro, não queremos confronto agora. Por que essa diferença entre as atitudes dos dois países? Quais são as circunstâncias? Boa noite, Dora. Eu acho importante também fazer uma análise comparativa dos dois países nas suas respectivas relações com os Estados Unidos. Nós estamos falando da Colômbia, que na América do Sul é um dos países que historicamente teve mais laços profundos com os Estados Unidos, é um território que mesmo hoje governado por um presidente de esquerda, é a primeira vez na sua história, em mais de 200 anos que eles têm um governo de esquerda, então a gente tem toda uma estrutura que está muito arraigada na política colombiana, que se consolidou com esse alinhamento com os Estados Unidos, é um território que tem muitas bases militares, né? Os aeroportos na Colômbia, eles também são bases militares dos Estados Unidos, onde as aeronaves estadunidenses podem parar, podem abastecer, podem, né, fazer toda uma ação de logística, algo muito diferente do Brasil, né? O Brasil, além de ter, claro, uma relação importante, também consolidada com os Estados Unidos, mas muito mais diversificada, né? O Brasil é um dos líderes do BRICS, né? Tem uma relação muito importante com a China, com outras lideranças do chamado Sul Global, tem uma proeminência política e econômica muito maior que a Colômbia, e aí eu faço esse resgate porque o Petro, exatamente por vir de um histórico de forte alinhamento com os Estados Unidos, seu primeiro presidente de esquerda, eu diria que do ponto de vista da retórica, ele, de certa forma, precisaria ser muito mais duro no seu posicionamento, até para que isso, de alguma maneira, repercutisse junto ao seu eleitorado, que, ao depositar nele, né, a expectativa de que ele fizesse um governo diferente dos anteriores, também tivesse uma postura diferente com os Estados Unidos. Já o Brasil tem uma tradição diplomática de muita cautela no que se refere a todos os aspectos da política externa, né? E, obviamente, vai olhar para os Estados Unidos com o peso estratégico que ele tem. Então, embora a China hoje ocupe, né, o topo, né, das nossas parcerias comerciais, seja, enfim, um aliado importante, os Estados Unidos não ficam muito atrás, né? A gente teve, inclusive, em 2024, recorde de importação e de exportação dos Estados Unidos, recorde de investimento externo direto, né, entre os dois países. Então, é uma relação que não pode ser desprezada e que não pode ser tratada só na base de um discurso mais inflamado. É preciso ter cuidado, até porque a diplomacia brasileira sabe muito bem as armas que o Trump pode utilizar contra nós.
Sem dúvida. Professora de Relações Internacionais, Carolina Silva Pedroso, agradeço demais sua presença aqui no Jornal Jovem Pan com todos esses esclarecimentos. Eu que agradeço. Até mais.